Você acredita que a Igreja de Jerusalém tinha um caráter missionário mesmo antes das viagens de Paulo? O que significa para você ser chamado de cristão hoje? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A nossa lição de hoje é a lição 12. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. O texto oro vai nos dizer assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Atos capítulo 11, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Objetivos da lição: destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência, e valorizar a prática do discipulado com base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. A introdução diz assim: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano, conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreviera a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas o compartilhavam apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Professores, muitos pensam que a igreja só começou a ser missionária quando Paulo partiu em suas viagens. Mas a verdade é que o DNA missionário já estava presente desde o princípio em Jerusalém. A igreja nasceu no Pentecostes com um propósito claro: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse mandato não foi esquecido. Ele começou a se cumprir imediatamente, não apenas por apóstolos, mas por crentes anônimos, lançados para fora de Jerusalém pela perseguição. Em Atos 11, vemos um marco decisivo. Cristãos dispersos chegam a Antioquia, uma cidade cosmopolita fora da Palestina, cheia de gentios helenizados, e pela primeira vez pregam o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. E o resultado? Uma igreja viva, cheia de graça de Deus, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Essa história não é apenas sobre expansão geográfica, é sobre visão transcultural, discipulado intencional e identidade transformadora. É sobre como Deus usa pessoas comuns capacitadas pelo Espírito para formar uma igreja que não se fecha em si mesma, mas se expande, se adapta e envia
Nossa aula está dividida em 3 grandes eixos. Uma igreja com consciência missionária, como crentes comuns levaram o evangelho além de Israel. Uma igreja com visão transcultural, com o evangelho como o evangelho foi contextualizado para alcançar os gentios. E uma igreja que forma discípulos, como Antioquia, que tornou o centro do ensino, identidade e envio. Vamos estudar isso não apenas para conhecer o passado, mas para sermos confrontados, inspirados e mobilizados. Porque a pergunta que ecoa até hoje é: quem irá levar o evangelho à Antioquia do nosso tempo? A palavra-chave é missão. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça, irmão, de curtir, de comentar, deixar um comentário aqui embaixo, que você estará ajudando esse canal, essa plataforma, ela vai entender que esse canal, ele é relevante e aí vai apresentar para mais pessoas, tá? E lembrando sempre que o slide que está aparecendo aqui ao lado, ele está o link aqui embaixo em azulzinho, para que você clique e você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1, uma igreja com consciência missionária. Subtópico 1, o evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminhavam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, versículo 1 ao 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém que gerou a dispersão cristã. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria, da mesma forma esses crentes que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Professores, vamos começar com uma pergunta. Quando você pensa na igreja primitiva em Jerusalém, qual é a imagem que vem à sua mente? Talvez você veja um grupo unido, orando no cenáculo, multiplicando-se em milagres, cheios do Espírito Santo. E isso é verdade. Mas há outro lado dessa história, um lado que muitas vezes ignoramos. A igreja de Jerusalém não ficou parada. Ela não se fechou em Jerusalém como se o evangelho fosse apenas para ali. Pelo contrário, ela se expandiu e como consequência da perseguição. Lucas nos conta de forma simples, mas poderosa em Atos 11:19, que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. E aqui está o ponto: não foram os apóstolos, não foi Paulo, foram os que foram dispersos, crentes comuns, homens e mulheres anônimos, talvez artesãos, comerciantes, viúvas, jovens, que por causa da morte de Estevão e da onda de perseguição que se seguiu, foram lançados para fora de Jerusalém. E o que fizeram? Levaram o evangelho consigo, não esperaram por uma comissão formal, não fizeram um curso de missões, não pediram autorização, simplesmente pregaram onde chegaram. E o mais impressionante, eles foram além da fronteira de Israel. Fenícia, uma região costeira do atual Líbano, Chipre, uma ilha do Mediterrâneo, e Antioquia, uma das maiores cidades do Império Romano, fora da Terra Prometida, lugares onde judeus viviam sim, mas também onde os gentios eram maioria. Agora preste atenção nisso. Isso é um paralelo direto com Atos 8. Lá foi Filipe que, por causa da perseguição, desceu a Samaria. Aqui são crentes anônimos que vão para além de Israel. A perseguição que parecia ser o fim da igreja tornou-se o meio da expansão do reino. Deus usou o sofrimento para espalhar a semente do evangelho. E aqui vai uma curiosidade interessante. Fenícia, Chipre e Antioquia não eram apenas lugares distantes, eram centros culturais e comerciais. Antioquia, por exemplo, era a terceira maior cidade do Império Romano, um cruzamento de povos, línguas e religiões. Era um lugar onde as ideias circulavam livremente. E foi ali, mais tarde, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de
cristãos. Ou seja, a identidade cristã nasceu fora de Jerusalém, no meio da missão. Mas tem mais. O texto diz que esses crentes falavam a palavra aos judeus somente. Isso mostra que, mesmo saindo de Israel, eles ainda tinham um limite missionário. Ainda viam o evangelho como algo para o povo de Israel. Eles foram além da geografia, mas ainda não tinham cruzado a barreira étnica. E isso é importante porque nos mostra que a consciência missionária cresce em etapas. Primeiro os judeus em Jerusalém, depois os samaritanos, os meios judeus, depois os judeus da diáspora. E só depois, com Cornélio, os gentios de forma aberta. Deus foi ampliando o coração da igreja devagar, mas com firmeza, e isso nos traz uma lição prática poderosa para os nossos alunos. Deus usa crentes comuns para expandir seu reino. Nem todos são apóstolos, nem todos são pregadores famosos, mas todos que creem são portadores do evangelho. Quando somos perseguidos, quando somos transferidos, quando mudamos de cidade, de emprego, de escola, levamos o evangelho com a gente. Então, professores, quando formos ensinar isso, precisamos desafiar os nossos alunos. Vocês estão levando o evangelho onde vocês vão? Ou vivem como se a fé fosse só para os domingos, para a igreja, para o ambiente cristão? Porque a verdade é esta: a igreja de Jerusalém não enviou missionários, ela virou uma missão. Cada crente disperso foi como uma semente lançada na terra, e onde caiu, brotou e produziu fruto. E tem um detalhe emocionante: Deus não esperou por um plano estratégico de missões globais. Ele começou com a dispersão de pessoas comuns, fiéis que simplesmente não ficaram caladas. E foi assim que o evangelho saiu de Jerusalém, como Jesus havia dito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, por causa da perseguição, estão indo até o confim da terra, sem nem saber que estavam cumprindo a grande missão. Então, vamos ensinar nossos alunos que ser missionário não é uma opção, é consequência da salvação. Quando você crê, você leva Cristo com você. E onde você chega, o reino avança. Porque a igreja não é um edifício, é um povo em movimento, impulsionado pelo Espírito, levando a cruz onde quer que vá, mesmo que seja por causa de uma perseguição, de uma mudança, de um novo emprego. E é exatamente isso que vemos aqui. A igreja de Jerusalém tinha consciência missionária, não por decreto, mas por obediência espontânea, por fidelidade ao Evangelho, por amor a Cristo. Subtópico 2: cristãos dispersados, mais conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perderam o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Vamos imaginar por um momento o cenário desses crentes. Eles acabaram de viver um dos momentos mais traumáticos da igreja primitiva. A morte de Estevão, o primeiro mártir. Viram um homem cheio do Espírito Santo ser apedrejado por falar a verdade. E a perseguição não parou nele, alastrou-se como fogo em palha seca. Saulo, mais tarde Paulo, entra em ação, devastando a igreja, arrastando homens e mulheres para a prisão. Agora, e diante disso, o que fizeram? Fugiram. Sim, fugiram. Saíram de Jerusalém. Deixaram suas casas, suas redes de apoio, talvez suas famílias. Eram refugiados espirituais,
perseguidos por crerem em Jesus. Mas aqui está o ponto que não podemos ignorar. Eles fugiram, certo? Mas não se calaram. O texto diz: falavam a palavra. E mais, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, chegaram a Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando a mensagem do Senhor Jesus. Perceba, não foi um silêncio triste, foi um testemunho ousado, mesmo em território desconhecido, mesmo como estrangeiros, mesmo com medo. Eles não se esconderam, não viveram a fé em segredo, não disseram, agora que estamos longe, vamos baixar a guarda, viver em paz, sem chamar atenção. Não. Anunciaram a palavra de Deus. E o verbo usado em grego, eulogeu, no sentido de falar bem, proclamar, indica uma ação contínua, ativa, intencional. Eles não paravam de falar. E isso nos leva a uma pergunta profunda. Por que esses crentes, em vez de se enterrarem no medo, saíram anunciando Cristo? A resposta está no DNA da Igreja de Jerusalém. Desde o início, eles foram comissionados. Jesus não disse, talvez vocês sejam minhas testemunhas. Ele disse, sereis minhas testemunhas. E antes disso, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ainda, fazeis discípulo de todas as nações. Essas palavras não foram esquecidas. Elas estavam gravadas no coração da igreja. E quando a perseguição os lançou para fora, eles levaram a missão com eles. A grande comissão não era só para os apóstolos, era para todos os discípulos. Eles entendiam que ser cristão era, por definição, ser testemunha. Aqui vai uma curiosidade interessante. A maioria desses crentes anônimos provavelmente não era teóloga, nem pregadora, nem profissional. Eram pessoas comuns, talvez pescadores, artesãos, mulheres que cuidavam da casa, mas tinham algo que muitos hoje ainda carecem. Convicção de que o evangelho é para todos e que eles tinham o dever de anunciá-lo. E tem mais, o texto diz que alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, começaram a falar também aos gregos. E isso é um salto gigantesco. Até então o foco era os judeus, somente os judeus. Mas agora, alguns desses crentes, talvez que por terem vivido entre gentios, começaram a ver além das barreiras e ousaram cruzar a linha. Começaram a anunciar Jesus não só aos do círculo interno, mas aos estrangeiros, aos impuros, aos que estavam fora da aliança. Isso mostra que a consciência missionária cresce com a obediência. Eles não esperaram por uma reunião de liderança, não pediram permissão, viram uma oportunidade e falaram de Jesus. E isso nos traz uma lição prática poderosa para os nossos alunos. Ser testemunha não depende de cargo, diploma ou palco, depende de coração. Quantos de nós, professores, alunos, pais, jovens, estamos em ambientes onde ninguém fala de Cristo, mas não falamos por medo, por vergonha, por comodismo? Professores, quando formos ensinar isso, precisamos desafiar os nossos alunos. Vocês estão vivendo como testemunha ou como turistas na fé? Vocês levam Cristo com vocês ao trabalho, à escola, ao bairro, ao grupo de amigos? Ou vivem uma fé fechada entre quatro paredes? Porque a verdade é esta. A igreja de Jerusalém não tinha um departamento de missões. Ela era uma missão. Cada crente era um embaixador. Cada disperso era um mensageiro. E onde chegavam, o evangelho avançava. E tem um detalhe emocionante aqui. Deus não precisou criar uma nova estratégia missionária. Ele usou pessoas comuns, fiéis, que simplesmente obedeceram ao que já havia sido chamados a fazer. E o resultado? Em breve, Antioquia se tornaria um dos maiores centros cristãos do mundo e o ponto de partida das viagens missionárias de Paulo. Então, vamos ensinar nossos alunos que não precisa esperar por uma chamada especial para falar de Jesus. Já foram chamados no dia em que creram.
Já foram comissionados no dia que disseram sim a Cristo. E se hoje você está em um lugar novo, em uma cidade diferente, em um emprego desafiador, em um ambiente hostil, lembre-se desses crentes anônimos. Eles não perderam o foco, anunciaram o Senhor Jesus em qualquer lugar e circunstância, porque cristãos verdadeiros não são apenas salvos da perseguição, são enviados por causa da perseguição. E onde quer que estejam, levam a luz. Subtópico 3: cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles. Conforme Lucas destaca, esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Vamos refletir sobre um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, mas que é revolucionário, quem fundou a igreja de Antioquia? Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi um apóstolo, não foi um profeta oficial, não foi um líder reconhecido, foi alguns homens de Chipre e de Cirene, crentes anônimos, leigos, sem título, sem cargo, sem diploma, mas cheios do Espírito Santo e movidos pela mão do Senhor. O texto de Atos 11:20 diz: alguns deles, homens de Chipre e Cirene, chegaram a Antioquia e falavam também aos gregos, anunciando a mensagem do Senhor Jesus. E o resultado? A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Agora, pare e pense. Antioquia, uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano, junto com Roma e Alexandria. Uma cidade cosmopolita, com mais de 500.000 de habitantes, cruzamento de culturas, línguas e religiões, um centro político, econômico e religioso. E foi ali, nesse palco gigantesco, que a igreja começou a se tornar verdadeiramente global. E quem começou tudo isso? Pessoas comuns, leigos, cristãos que, ao serem dispersos pela perseguição, não se viram como vítimas, viram-se como mensageiros. E não esperaram por autorização, por carta. Não pediram uma comissão missionária, simplesmente falaram de Jesus. E aqui está o ponto mais importante. Lucas não diz que eles foram bem-sucedidos por causa da eloquência, da estratégia ou da formação teológica. Ele diz: a mão do Senhor era com eles. Essa expressão, a mão do Senhor, é rica em significado. Em hebraico e no grego, no Novo Testamento, ela indica a presença ativa, poderosa e capacitadora de Deus. Não é uma metáfora vazia, é uma realidade sobrenatural. É a mesma mão que esteve sobre José no Egito, sobre Neemias quando construiu os muros, sobre os profetas quando falaram a verdade. E agora, ela está sobre crentes anônimos pregando em uma cidade pagã. Isso nos mostra que Deus não depende de cargos, ele depende de corações disponíveis. Tem um detalhe emocionante. Essa igreja em Antioquia se tornou um dos maiores centros do movimento cristão. Foi de lá que partiram as primeiras viagens missionárias de Paulo. Foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha só, foi ali que judeus e gentios começaram juntos, desafiando barreiras culturais, e tudo começou com uns poucos crentes leigos falando de Jesus onde chegaram. Agora, uma curiosidade que pode impactar seus alunos.
O termo leigo não existe no Novo Testamento. A divisão entre clero e leigo surgiu séculos depois. Na igreja primitiva, todo crente era chamado a testemunhar, a servir e a ensinar a orar. Não havia uma casta religiosa, havia um povo sacerdotal. E esses homens de Chipre e Cirene são o exemplo vivo disso. Não eram apóstolos, mas foram usados como apóstolos. Não eram profetas oficiais, mas profetizaram com suas vidas. E isso nos leva a uma lição prática poderosa. Deus ainda usa crentes leigos, anônimos, sem títulos, para fazer coisas extraordinárias. E que ele procura não é currículo, é disponibilidade, não é posição, é proximidade com ele. Então, professores, quando formos ensinar isso, precisamos desafiar nossos alunos. Vocês acham que só que quem tem cargo na igreja que pode fazer a diferença no reino? Vocês acham que só pastores, missionários ou professores podem levar pessoas a Cristo? Porque a verdade é essa: o maior missionário da história pode estar sentado na sua sala de aula hoje. Um pai de família, uma dona de casa, um jovem estudante, um aposentado, alguém que nunca subiu no púlpito, mas que, onde chega, fala de Jesus com naturalidade, com amor, com fé. E tem mais: esses crentes não fundaram a igreja de Antioquia sozinhos, mas Deus os capacitou. A mão do Senhor estava com eles, assim como estava com os apóstolos, assim como estava com os profetas. A unção não é privilégio de elite, é promessa para todos aqueles que crê e obedecem. Então vamos ensinar nossos alunos que não precisa esperar por uma chamada formal para serem usados por Deus. Já foram chamados no batismo, já foram equipados com o Espírito, já foram enviados na grande comissão. E se hoje você é um alguém comum, saiba disso. Deus pode usar você para começar algo que mude uma cidade inteira. Porque não foi a posição que fez a diferença, foi a presença de Deus. E é exatamente isso que vemos aqui. A igreja de Jerusalém não precisou de um plano estratégico para alcançar o mundo. Ela precisou de crentes leigos, capacitados pelo Espírito, que simplesmente anunciaram a Jesus onde chegaram. E onde a mão do Senhor, há crescimento. Onde há obediência, há avivamento. Onde há testemunho, há salvação. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: a igreja de Jerusalém, mesmo dispersa, manteve seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Tópico 2: uma igreja com visão transcultural. Subtópico 1, a cultura grega helênica. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante de acordo com estudiosos. Ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado pregar o evangelho a toda criatura começou a se cumprir. Agora, preste atenção nessa frase: falavam também aos gregos. Em grego original, o termo usado é elense, que não se refere apenas a pessoas da Grécia, mas a gentios helenizados, ou seja, povos de outras nações que adotaram a cultura da língua e valores gregos. E aqui está o ponto crucial: esse é o primeiro momento explícito em que o evangelho é pregado a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Não eram judeus da diáspora, não eram prosélitos gentios convertidos ao judaísmo. Não eram tementes a Deus como Cornélio, eram gentios puros de cultura
totalmente diferentes, que adoravam deuses como Zeus, Afrodite, Apolo, que frequentavam teatros, ginásios e templos pagãos e que viam o mundo através da filosofia grega, do racionalismo e do politeísmo. Em outras palavras, o evangelho cruzou não apenas uma fronteira geográfica, cruzou uma fronteira cultural. Até então, o movimento cristão havia se movido dentro do mundo judaico, em Jerusalém, na Judéia, e em Samaria, entre judeus da diáspora. Mas em Antioquia, algo novo acontece. Cristãos judeus começam a anunciar Jesus a pessoas que não conheciam Abraão, Moisés ou Davi, pessoas que não tinham o Antigo Testamento como pano de fundo. Pessoas que não guardavam o sábado, não praticavam a circuncisão, não ofereciam sacrifício no templo. Isso é um salto gigantesco, porque isso significa que a mensagem de Cristo não depende de uma cultura específica para ser entendida ou recebida. O evangelho não é apenas um desdobramento do judaísmo, é uma nova era da redenção aberta a todos os povos em sua própria cultura. E aqui vai uma curiosidade importante. A língua usada nesse contato não foi o hebraico, nem o aramaico, foi o grego koiné, a língua franca do Império Romano. Era a língua dos negócios, da filosofia, da comunicação internacional. E os crentes de Chipre e Cirene, regiões helenizadas, provavelmente já a dominavam. Isso mostra que Deus prepara seus servos para o campo missionário. Eles não tiveram que aprender grego depois, já o falavam por vivência cultural. Mas o mais impressionante não é só o idioma, é a coragem de cruzar a barreira cultural. Imagine um judeu cristão entrando numa cidade como Antioquia, cheia de estátuas, templos, filósofos, e dizendo: há um Deus verdadeiro, ele se revelou em Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou dos mortos. Isso soava como loucura. Era ofensivo para judeus, ridículo para gregos. E ainda assim eles falavam, e o texto dizia: a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Deus não apenas permitiu, ele bendizeu essa travessia cultural. E isso nos leva a uma lição prática poderosa. A igreja primitiva não ficou presa à sua própria cultura. Ela não exigiu que os gentios se tornassem judeus para serem cristãos. Ela não impôs tradições étnicas como condição de salvação. Ela pregou Cristo e deixou que o Espírito Santo fizesse a obra de transformação. Então, professores, quando formos ensinar isso, precisamos perguntar aos nossos alunos: nós temos uma visão transcultural do Evangelho? Ou vivemos como se o cristianismo fosse apenas para as pessoas que pensam, vestem, adorem e se comportam como nós? Quantas vezes rejeitamos alguém por causa do estilo musical, da forma de se vestir, do passado, da cultura de origem? Quantas vezes achamos que alguém precisa se adaptar a uma maneira, nossa maneira antes de ser aceito na igreja? A verdade é essa: Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, não a toda pessoa que se parece comigo. E o que começou em Antioquia é um sinal claro: Deus salva pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. E tem um detalhe emocionante aqui: Antioquia se tornou o berço da missão gentílica. Foi dali que partiram Paulo e Barnabé. Foi ali que os discípulos foram chamados de cristãos. Não em Jerusalém, mas no meio do mundo gentil, porque foi ali que o evangelho deixou de ser visto como uma seita judaica e começou a ser reconhecido como uma nova identidade em Cristo. Então, vamos ensinar nossos alunos que pregar para além da nossa cultura não é opcional, é essencial. O mundo está cada vez mais diverso. Nossas cidades são misturadas, nossos vizinhos têm histórias diferentes. E o evangelho não pode ser prisioneiro de um estilo, de uma tradição, de um modo de ser. Porque o que aconteceu em Antioquia mostra que Deus não tem povo preferido. Ele tem um amor universal. Ele usa crentes dispostos a sair da zona de conforto e a
aprender uma nova cultura e a falar uma nova língua, não para se perder nela, mas para anunciar Cristo com clareza e amor. E é exatamente isso que vemos aqui. A igreja de Jerusalém não apenas se expandiu, ela se transculturalizou. E o primeiro passo foi dado por crentes anônimos, que, ao chegarem a Antioquia, não se fecharam entre si, falaram também aos gregos. E quando o Espírito está com eles, grandes multidões creram. Subtópico 2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Diferente dos judeus, os samaritanos que já esperavam por um Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Como você anuncia a mesma verdade a pessoas com mundos completamente diferentes? No versículo 20 de Atos 11, lemos que anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Parece simples, direto, e é, mas o que está por trás dessa frase curta é uma revolução na maneira de comunicar o evangelho. Até então, a pregação cristã era feita principalmente dentro do contexto judaico. Pedro, no Pentecostes, cita profetas e salmos. Estevão faz um resumo da história de Israel, desde Abraão até o templo. Filipe mostra um eunuco etíope, Isaías 53, e aponta para Jesus. Em todos esses casos, o ponto de partida é o Antigo Testamento, porque o ouvinte já conhece a aliança, a lei, as promessas, a esperança messiânica. Mas em Antioquia, com os gregos, esse caminho não funciona. Imagine você chegar a uma pessoa que nunca ouviu falar de Abraão, Moisés ou Davi e começar dizendo: Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Ela simplesmente não entenderia. Seria como mostrar um manual de instrução para alguém que nem sabe que o aparelho existe. Então, o que esses crentes fizeram? Mudaram o enfoque sem mudar a verdade. Em vez de dizer Jesus é o Messias, eles anunciaram que Jesus é o Senhor. Essa mudança pode parecer pequena, mas é gigantesca. Messias é um termo judaico carregado de expectativas nacionais, políticas e escatológicas. Senhor, por outro lado, que é Kyrios, em grego, era um termo universal usado para deuses, mestres, imperadores. Na cultura grega, chamar alguém de Kyrios era reconhecer autoridade, divindade e supremacia. E é exatamente isso que Paulo faz mais tarde ao pregar aos gentios em Listra. Nós também somos homens semelhantes a vós e vos anunciamos o evangelho para vos converterdes dessa vaidades ao Deus vivo que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Atos capítulo 14, versículo 15. Ele não começa com a lei, começa com a criação, com o falso e o verdadeiro, com a idolatria e a conversão. Ou como ele diz diante de Agripa, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim que recebam a remissão de pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. A ênfase não é a linhagem davídica, mas na libertação espiritual, na transformação radical. E isso nos mostra algo lindo. Os primeiros cristãos não comprometeram a mensagem, eles a contextualizavam. A verdade permaneceu inabalável. Jesus é o Salvador,
o Filho de Deus, o ressuscitado. Mas a forma de anunciar foi adaptada ao ouvinte. Eles não pregaram um Jesus domesticado, pregaram o mesmo Jesus, mas com um enfoque diferente. Para os judeus, ele é o Messias prometido. Para os gentios, ele é o Senhor verdadeiro e vocês precisam abandonar os falsos deuses. Aqui vai uma curiosidade interessante. O título Senhor Jesus aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento. E é especialmente comum em textos dirigidos a audiências gentias. É como se os escritores soubessem que esse era o ponto de contato mais forte. No mundo cheio de senhores, deuses, imperadores, filósofos, Jesus é o único Senhor verdadeiro. E tem mais, eles não exigiram que os gentios adotassem costumes judaicos. Não começaram com circuncisão, nem com sábado, nem com leis alimentares. Por quê? Porque sabiam que isso não era essencial para a salvação e poderia se tornar um obstáculo. Mais tarde, no Concílio de Jerusalém, a igreja confirmará isso. A salvação é pela graça, por meio da fé, sem a necessidade de se tornar judeu. Isso nos traz uma lição prática poderosa para os nossos alunos. Comunicar o evangelho exige sabedoria, discernimento e sensibilidade cultural. Não podemos simplesmente repetir o que sempre dissemos da mesma forma para todos. Precisamos saber com quem estamos falando. Então, professores, quando formos ensinar isso, precisamos desafiar os nossos alunos. Vocês estão pregando o evangelho de forma que as pessoas entendem ou de forma que apenas os de dentro entendem? Vocês usam linguagem cristã, que soa como código fechado, ou sabem traduzir a verdade para o mundo ao redor? Porque o evangelho não é uma mensagem enclausurada em jargões teológicos. É uma mensagem viva que precisa ser anunciada com clareza, com poder e com contextualização sábia. E tem um detalhe importante: Deus não mandou os apóstolos para Antioquia, mandou crentes anônimos que, por viverem entre culturas diferentes, sabiam como falar. Eles tinham experiência, tinham sensibilidade. Eles foram usados para abrir uma porta que mudaria a história. Então, vamos ensinar nossos alunos que contextualizar não é trair a mensagem, é amar o ouvinte, é respeitar a cultura deles sem se curvar a ela, é anunciar Jesus de forma que ele seja visto como Senhor, não como mais um conceito religioso. E é exatamente isso que vemos aqui. A igreja primitiva não pregava apenas com fidelidade, pregava com sabedoria. E por isso o evangelho se espalhou não apenas por força, mas por clareza, relevância e poder do Espírito. Porque o mesmo Senhor Jesus, que é o Messias de Israel, é também o Senhor dos gentios. E onde quer que esteja, ele exige de todo o coração, toda a vida, toda a adoração. E quando pregamos assim fielmente, mas com sensibilidade, grandes multidões creem. A sinopse do tópico 2 diz assim: cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a sua essência. Tópico 3, uma igreja que forma discípulos. Subtópico 1, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Como um homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Vamos refletir sobre um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, mas que é fundamental para a saúde da igreja. Conversão é o começo, discipulado é o caminho. Em Atos 11, 22, lemos que chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E qual foi a reação deles? Não foi medo, não foi ciúmes, tá? Foi ação missionária e pastoral.
Eles não se fecharam, não condenaram, enviaram Barnabé para Antioquia. E quando Barnabé chega lá, o que ele vê? Vendo a graça de Deus, alegrou-se. Ele não viu apenas multidões, viu vida espiritual, viu transformação, viu a mão de Deus em ação. E como homem cheio do Espírito Santo e de bom ânimo, os exortou a que com propósito de coração permanecessem fiéis ao Senhor. Mas aqui está um ponto que não podemos ignorar. Barnabé percebeu que aquilo não podia parar no entusiasmo inicial. Havia uma igreja viva, cheia da graça de Deus, mas precisava de ensino, precisava de formação, precisava de discipulado. E o que ele fez? Vai buscar Saulo, o homem que conhecera em Jerusalém, que era profundo na escritura, cheio de revelação e que naquele momento estava em Tarso, talvez em um período de preparação e isolamento. Barnabé trouxe e juntos passaram um ano inteiro ensinando a igreja. Um ano! Não foi um retiro de 3 dias. Não foi uma série de pregações. Foi discipulado contínuo, sistemático, profundo. E o resultado? A igreja não apenas cresceu em número, cresceu em doutrina, em maturidade, em identidade. Agora, uma curiosidade interessante. A palavra discípulo aparece 269 vezes no Novo Testamento e muitas delas em Atos. Mas cristãos aparece apenas 3 vezes. E a primeira aqui, em Antioquia. Isso nos mostra que antes de serem chamados de cristãos, eles foram formados como discípulos. A identidade veio depois do ensino. E isso nos leva a uma lição prática e poderosa. Não basta ganhar almas. É preciso formar discípulos. Muitas igrejas celebram o número de conversões, mas esquecem da responsabilidade de ensinar e obedecer todas as coisas que Cristo ordenou. E sem isso, o crente fica vulnerável ao erro e superficial ao desvio. Então, professores, quando formos ensinar isso, precisamos perguntar aos nossos alunos: vocês estão sendo discipulados? Vocês estão discipulando alguém? Porque o modelo de Antioquia não é apenas para pastores, é para todo crente. E tem mais, Barnabé não fez isso sozinho. Ele reconheceu sua limitação e foi buscar ajuda. Trouxe Saulo. Isso mostra que formar discípulos exige equipe, humildade e colaboração. Ninguém faz isso sozinho. E o que eles ensinavam durante aquele ano? O texto não detalha, mas podemos refletir a vida de Jesus, a obra da cruz, a doutrina do Espírito Santo, a ética do reino, a verdade sobre a salvação pela graça, a unidade entre judeus e gentios. Tudo que Paulo mais tarde escreveria em suas cartas já estava sendo plantado ali, em Antioquia, na sala de aula informal da igreja. E aqui está o cerne da questão. A igreja saudável é aquela que evangeliza e discipula. A evangelização sem discipulado produz crentes frágeis. O discipulado sem evangelização produz elitismo. Mas quando os dois andam junto, a igreja cresce em graça e conhecimento. Por isso, desafie seus alunos. Vocês estão dispostos a investir um ano inteiro na vida de alguém? Ou vivem uma fé rápida, superficial, sem profundidade? Porque o discipulado não é um programa, é um estilo de vida. É sentar, ensinar, corrigir, encorajar, orar e caminhar junto. É o que Paulo fará mais tarde com Timóteo, Tito e Onésimo. E é exatamente isso que vemos aqui. A igreja de Jerusalém não apenas enviou um homem, enviou um modelo de cuidado pastoral, de formação teológica, de investimento no novo convertido. E foi por isso que Antioquia se tornou um celeiro de missionários, o ponto de partida das viagens de Paulo, um centro de luz para o mundo gentil. Porque uma igreja que forma discípulos não apenas sobrevive, ela envia. Então, vamos ensinar nossos alunos que ser cristão não é apenas crer, é aprender, crescer, obedecer e multiplicar. E que o maior presente que podemos dar a alguém não é apenas o evangelho, mas o tempo, o ensino e o exemplo de uma vida em Cristo. Porque, no fim, não são multidões que definem o sucesso da igreja, é o número de discípulos firmes na fé. Subtópico 2, denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos.
também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo. Parece um detalhe pequeno, quase um apêndice no fim do versículo, né? Mas na verdade é um marco histórico na identidade da igreja. É um momento em que o povo de Deus deixa de ser identificado apenas por descrições genéricas como irmãos, crentes, discípulos e passa a ter um nome próprio, cristãos, ou em grego Christianoi, os que pertencem a Cristo, os da casa de Cristo. Antes disso, dentro da comunidade, eles se chamavam de várias formas: irmãos, destacando a comunhão, crentes, enfatizando a fé, discípulos, apontando para o aprendizado, santos, reconhecendo a santidade posicional em Cristo, e até o caminho, uma expressão que remete a Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e que mostrava que o cristianismo não era apenas uma religião, mas um caminho de vida. Mas em Antioquia, algo novo acontece. O mundo exterior passa a dar um nome a um povo. E não foi a própria igreja que escolheu esse nome, foi a sociedade. Os habitantes de Antioquia, ao verem esse grupo diferente, unido, cheio de graça, falando de um homem chamado Jesus como Senhor, começaram a chamá-los de cristianoi, ou seguidores de Cristo, ou da seita de Cristo. Agora, uma curiosidade interessante. O sufixo ianos era comum no mundo romano para indicar pertencimento, assim como havia herodianos, seguidores de Herodes, cassiarianos, partidários de César. Agora, havia cristianoi, crente que pertencia a Cristo, como se ele fosse seu líder, seu rei, seu senhor. Isso é poderoso, porque em um mundo onde todos prestavam lealdade a César, a filósofos, a deuses pagãos, surgia um povo que dizia: nós temos outro rei, Jesus Cristo. E tem mais, embora o nome possa ter surgido como um tom irônico, pejorativo, como muitos acreditam, a igreja os assumiu com orgulho. Mais tarde, em Atos capítulo 26, versículo 28, o rei Agripa diz a Paulo: por pouco me persuades a tornar-me cristão. E em 1 Pedro capítulo 16, o apóstolo escreve: se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, o que começou como uma etiqueta do mundo tornou-se um título de honra diante de Deus. Isso nos leva a uma lição prática poderosa para os nossos alunos. Ser chamado de cristão não é apenas um rótulo, é um testemunho visível de identidade. Quando as pessoas ao nosso redor veem como vivemos, como amamos, como reagimos ao sofrimento, como falamos de Jesus, elas devem ser capazes de dizer: ah, essa pessoa é de Cristo. Então, professores, quando formos ensinar, precisamos perguntar aos nossos alunos: vocês vivem de forma que as pessoas ao seu redor possam identificar vocês como cristãos, não por roupas, jargões ou julgamentos, mas por amor, integridade, alegria e coragem? Quantos de nós são identificados como do caminho, como irmãos, como crentes, mas raramente como cristãos no sentido mais profundo, pessoas que claramente pertencem a Cristo e refletem a sua imagem? E tem um detalhe importante: isso aconteceu em Antioquia, uma cidade gentia, cosmopolita, longe de Jerusalém. O nome cristão não surgiu no berço do judaísmo, mas no coração do mundo pagão, porque foi ali, diante de olhos estranhos, que a diferença se tornou evidente. E é exatamente isso que vemos aqui. A igreja primitiva não precisava de camisetas, placas ou slogan. Sua identidade era visível na vida comum, no testemunho coletivo e na fidelidade ao Senhor. Então, vamos ensinar nossos alunos que ser cristão não é uma opção religiosa, é uma identidade transformadora, é viver como quem realmente pertence a Cristo, não apenas no domingo, mas no trabalho, na família, na rede social, no trânsito, porque quando o discipulado é sério, quando o ensino é constante, quando o amor é real, o mundo nota e começa a chamar os discípulos de cristãos. E se esse nome
Hoje, sua comum, precisamos lembrar, um dia foi revolucionário e ainda pode ser. Subtópico 3: a identidade cristã. O que realmente define o cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Então chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, o que realmente significa ser cristão. Já vimos que o nome surgiu em Antioquia. Já refletimos sobre o peso histórico e cultural desse termo, mas agora precisamos ir além da etiqueta, porque no fim das contas, não é o nome que define o crente, é a vida. Não é o rótulo que salva, é a fé vívida e a conversão real à obediência diária. Alguns estudiosos sugerem que o termo cristão pode ter sido surgido com tom de zombaria, como disseram, esses fanáticos de Cristo, assim como chamavam seguidores de outros líderes, e pode ser verdade. Em um mundo politizado e religiosamente plural, chamar alguém de seguidor de um crucificado era motivo de escárnio. Mas o que é fascinante é que, mesmo que o nome tenha começado como piada, os primeiros crentes o assumiram como coragem e alegria, porque sabiam que não eram apenas chamados de cristãos, eles eram cristãos. E o que os tornava cristão não era apenas o batismo, não era apenas a reunião no domingo, era um estilo de vida transformado. Eles creem em Jesus, não como um professor moral, mas como o Senhor e Salvador. Abandonaram o pecado, não por obrigação, mas por gratidão. Viviam em comunhão, compartilhavam tudo, oravam com fervor, testemunhavam com ousadia. Eles não tinham medo de serem diferentes. Pelo contrário, sua diferença era o testemunho. Amavam os inimigos, perdoavam quem os perseguia, cuidavam dos pobres, recusavam adorar o imperador. E mesmo diante da morte, diziam: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E aqui está o cerne da identidade cristã. Ser cristão não é uma religião, é uma nova vida, é nascer de novo, é ser nova criatura, é ter o Espírito de Cristo habitando em você e crer que, por graça, através da fé, você foi justificado, adotado, selado, redimido, tudo sem merecimento, tudo por dom de Deus. E isso se reflete nas atitudes. Um cristão verdadeiro crê não apenas em Deus, mas em Jesus como o único caminho. Arrepende-se, reconhece o pecado e se volta para Deus. Segue, toma a cruz diariamente, ama, especialmente os seus irmãos. Testemunha, mesmo quando isso pode custar sua vida. E é exatamente isso que vemos em Atos 26, 28, quando Agripa diz a Paulo: por pouco me persuades a tornar-me cristão. Ele não diz a crer em Deus ou a seguir uma doutrina, diz a tornar-me cristão. E Paulo, em 1 Pedro capítulo 4, 16, responde: se alguém sofre por ser cristão, glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, sofrer por essa identidade é motivo de honra, não de vergonha. Então, professores, quando formos ensinar isso, precisamos desafiar nossos alunos. Vocês se sentem orgulhosos de serem chamados de cristãos, mesmo quando isso traz rejeição, ironia ou perda? Ou vivem de forma tão parecida com o mundo que ninguém notaria a diferença? Porque a verdade é esta: muitos usam o nome, mas poucos vivem a identidade. E o perigo maior não é o mundo nos rejeitar por sermos cristãos, é o mundo nem perceber que somos diferentes. E tem um detalhe emocionante aqui: os cristãos de Antioquia só foram chamados assim depois de um ano de discipulado.
O nome veio depois da formação. A identidade nasceu na instrução da convivência, do ensino contínuo de Barnabé e Paulo. Isso nos lembra que a identidade cristã não se constrói sozinha. Ela é formada na palavra, na comunhão, no serviço, na obediência. E é por isso que o discipulado é tão urgente. Sem ele, o crente corre o risco de ter um nome, mas não a vida. Então, vamos ensinar nossos alunos que ser cristão não é um título para exibir, é uma missão para viver. É andar com Cristo, é pensar como Ele, é amar como Ele, é falar com a autoridade dele, é morrer, se necessário, por Ele. E quando isso acontece, o mundo pode até zombar do nome, mas não pode negar a realidade. Ali está alguém que realmente pertence a Cristo. Porque, no fim, a identidade cristã não é definida por um apelido dado em Antioquia, é definida por uma cruz em Jerusalém, um túmulo vazio e um espírito vivo que transforma corações até hoje. E se o nome cristão um dia foi novo, hoje é um chamado antigo, mas sempre atual, viver de forma que Cristo seja visto em nós. A sinopse do tópico 3 diz assim: a igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos. A conclusão na revista nos diz assim: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Professores, nosso papel é duplo. Ensinar com fidelidade para que nossos alunos entendam que ser cristão é mais do que um nome, é uma vida transformada por Cristo. Viver com ousadia para que sejamos como Barnabé, pessoas que encorajam, formam, buscam os capacitados e investem no futuro da igreja, porque a igreja de Jerusalém não morreu com a perseguição, ela ressurgiu em Antioquia e o evangelho não parou na Palestina, ela avançou até os confins da terra e hoje o chamado continua. Leve o evangelho além das fronteiras, contextualize sem comprometer a verdade e forme discípulos firmes na fé e viva de forma que o mundo diga: ah, esse é um cristão, pertence a Cristo. Que esta aula não termine aqui, que ela se torne um compromisso de viver, ensinar e enviar, como a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito, com os olhos no mundo e o coração em Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.